seja, ele se pergunta, pela curiosidade que o leigo tem, de onde é que o escritor, de onde é que o poeta, para ser fiel ao termo Dichter em alemão, retira aquele material que tanto nos assombra, que tanto nos traz emoções algumas vezes inauditas. E a resposta que ele dá, dizendo, se ao se perguntar isso a um poeta, é que nem mesmo o poeta sabe. E mais, isto é fundamental, mesmo que o poeta fosse capaz de nos responder de que maneira e de onde, que por que artifícios ele pode fazer aquilo que ele faz, como artífice da palavra, isso não os tornaria poetas. O que é que isso significa? É uma pergunta. Sério, quem quiser pode responder. Tipo assim, sério. Ele usa a alma, isso não está querendo dizer. Ele usa a alma, você. Exatamente. Pronto. Ou seja, a produção de uma obra de arte, ela tem uma relação estreita com o inconsciente e ela não se trata simplesmente de uma acrobacia da vontade. E aí entra em cena o método do Freud, que é o método redutivo. Veja, é interessante perceber isso. Quem aqui já tiver lido a obra do Paul Laurence, uma introdução à epistemologia freudiana, o assunto, ele vai considerar o Deutung freudiano um paradoxo. Porque como é que você vai interpretar se o método freudiano é sempre a redução à causa? Né? Ele vai dizer que o Deutung, ele é uma explicação que explica reduzindo a causa. Daí o aparente paradoxo, do presente no título, Traumdeutung. Né? Inclusive, o termo alemão para significar é Bedeutung. Né? Você trazer significado, você traz significado após interpretar, em um sentido mais próximo da raiz. Então o que acontece? Fazendo jus a seu método, que estava sempre muito próximo ao método científico, e ao método, principalmente ao método das ciências naturais, Freud vai se fazer uma pergunta. Ora, eu não tenho como saber o que é que diabo se passa na intimidade do poeta. Então, como é que eu vou descobrir, como é que surge esse negócio dessa obra de arte? Eu preciso encontrar uma outra atividade psíquica afim à criação artística e que ela possua, e que ela seja mais pública, ela seja menos íntima, e que eu possa estudá-la para, a partir daí, eu compreender como é que o poeta cria a obra de arte. Então, nesse momento, o Freud está interessado em um aspecto psicológico específico, como, de que maneira surge a obra de arte na alma do poeta. E ele vai dizer o seguinte: será que a criança, ao brincar, ela não está agindo assim como o poeta está brincando, está fantasiando? E ele vai tentar compreender o que é que significa esse brincar. Então, ele vai dizer que o brincar, a criança investe uma grande quantidade de emoção no brincar, que ela leva muito a sério, apesar de ser uma brincadeira, e que ela vai construir um mundo imaginário em que vai haver uma ligação com o mundo real, e que ela vai saber distinguir entre o que é o brincar e o que é esse mundo real. E que, fundamentalmente, a criança, ela vai brincar de uma coisa: ela vai brincar de ser adulto. Vejam que o Freud, ele sempre faz a redução a uma única, ele pega o fenômeno mais amplo possível, ele reduz. O que é que o brincar da criança faz? Ele vai dar vida ao desejo da criança de ser adulto, na perspectiva de Freud. Ele vai dizer que o poeta, ao criar um mundo imaginário, que ele investe uma grande quantidade de emoção, né? Ele faz um grande investimento nisso. A única diferença entre esse mundo do poeta e da criança vai ser essa ligação com o mundo real, mas vai ter a mesma seriedade e vai ter a mesma construção de fantasia. E aí ele acrescenta mais um elo a essa cadeia: o brincar está associado ao fantasiar.
E aí ele vai dizer o seguinte: para que é que serve a fantasia? A fantasia tem uma ligação estreita com o sonho. Logo, ela pode ser interpretada de maneira muito similar ao sonho. O que é o sonho para Freud? O sonho é uma realização de desejo de maneira alucinatória. Normalmente é um desejo incompatível com a consciência, por isso ele passa por uma censura onírica, e o que você percebe não é exatamente idêntico aos pensamentos oníricos latentes, e que ele é uma realização de desejo de cunho sexual alucinatório, em que ele é o guardião do sono. Você sonha para não despertar. E além disso, ele vai afirmar em seu último escrito que o sonho é uma psicose de curta duração, que é o esboço de psicanálise, é uma psicose de curta duração e de características benéficas, diferente da psicose normal. Então, o que é o fantasiar? O fantasiar é uma realização de desejo. Eu tenho desejo de alguma coisa, eu vou fantasiar aquele desejo. O fantasiar para o Freud, você sempre fantasia duas coisas. Você tem fantasia de domínio, em que você, por exemplo, é um jovem, que você quer vencer na vida, não sei o quê, e você tem fantasia de cunho sexual. E normalmente esses dois tipos de fantasia estão interligados. Não há uma oposição, mas uma interligação entre esses dois tipos de fantasia. Então a fantasia, ela tem essa característica. E as pessoas normalmente têm fantasias incompatíveis com aquela de sua vida virgem, com aquela de sua vida diurna. E ela não compartilha essas fantasias com outras pessoas, justamente pelo caráter sujo e amoral das fantasias. E a característica, ao contrário, a criança, quando brinca, ela não esconde que está brincando, ela fala abertamente da brincadeira. O adulto, ele não fala de suas fantasias, a não ser quando em tratamento analítico, que ele vai lá ser obrigado pela sua neurose a expressar as suas fantasias. Isso na perspectiva da psicanálise. Nesse sentido, você vai ter até uma coisa interessante que ele vai dizer. Mas seguindo, né? Então ele vai falar de 3 tempos. O fator tempo é fundamental para a fantasia do Freud, porque aquilo que você está vivendo no momento deixa uma marca indelével na fantasia, na perspectiva do Freud. Por quê? Eu detesto quando eu começo a dizer por quê. Triste. Mas por quê? Né? Porque eu comecei a... Vocês já assistiram ao Cilado do Mazeu? Eu sempre falo isso, que eu peço para dizer por quê. Ele tem um personagem que é o antropólogo, que ele sempre fala assim: o casamento é uma boa questão. Eu sempre me pergunto por que as pessoas se casam, e eu sempre me respondo, as pessoas... Aí quando eu começo a dizer por quê, eu me vejo a responder, eu sempre respondo, né? Eu acho meio caricato, é uma coisa muito caricata do intelectual acadêmico. Não, mas por quê? Mas por quê? Eu sempre me respondo, né? É porque... Aliás, o Freud se responde, né? Ou se respondia, que ele morreu. A não ser que você acredite em mesa branca, essas coisas todas, né? Aí o que acontece? Você vai ter esses 3 tempos da fantasia. Você vai ver alguma coisa que vai lhe lembrar algo da sua infância, que vai despertar um desejo. Esse desejo, ele vai ser respondido pela criação de uma fantasia. Essa fantasia vai ser uma realização de desejo. Daí você tem esses 3 tempos. O Freud vai aplicar exatamente este método para interpretar esses 3 tempos de fantasiar. Esses 3 tempos, eles são conectados pelo desejo, certo? Para interpretar a obra de arte. Ou seja, tanto é que, veja, quando ele vai tratar de uma pintura lá do Leonardo da Vinci, ele já dá a resposta ao porquê que ele fez aquela pintura. É uma lembrança da infância. Então, como é que se explica a obra de arte? A obra de arte se explica por esses 3 tempos, também por esses 3 tempos do fantasiar. A obra de arte também é uma realização de desejo por parte do autor. E são esses mesmos desejos incompatíveis e sexuais que todo mundo tem, que são inconfessáveis. A diferença é que o autor consegue torná-los palatáveis, e por isso você tem uma sensação de diminuição de tensão quando você está lendo uma obra de arte. Certo?
Então é por isso, essa é a perspectiva, grosso modo, porque é claro que é um pouco mais complexo, e o tempo, o fator tempo também dificulta um tratamento mais adequado disso. Como Freud compreende a obra de arte. O Jung ele vai ter uma perspectiva antípoda a essa, completamente antagônica a essa, e que inclusive vai, em certa medida, não fazer eco, mas falar de maneira similar à maneira como a perspectiva do Freud foi recebida pela crítica literária. Porque para a crítica literária, o que ele estava fazendo é simplesmente psicobiografia. O interesse se desloca da obra para o autor. Ou seja, você vai poder, a partir de elementos da obra, falar de determinados elementos da vida íntima do autor, que se você pode ler de maneira abstrusa e desviada, a partir de elementos da obra. Então o Jung ele vai trazer uma crítica muito ferrenha relacionada a isso, e a perspectiva do Jung de encarar a obra de arte é completamente antípoda, e parte principalmente de uma crítica feroz e ferrenha a esta característica de interpretação que foi proposta pelo Freud. Até aqui, pessoal. Estão entendendo? Não é simples o negócio do Freud? O Freud faz uma perícia na obra de arte. Exatamente. E da característica. Ou seja, ela sempre vai remontar à infância, a um desejo e a realização desse desejo. Inclusive, eu tentei. Tem um livro do Campbell que ele vai falar do discurso que Thomas Mann proferiu. Thomas Mann é um autor alemão muito importante, autor, entre outras coisas, da Montanha Mágica, que é um livro fundamental, se puderem ler. Em que ele faz uma crítica justamente a isso, porque há uma perspectiva de que, mas eu não consegui achar esse texto, eu procurei em inglês, procurei em alemão, não achei. Eu achei 2 artigos em inglês que fazem a Montanha Mágica. Mas o Campbell vai dizer que o Thomas Mann vai se incomodar com essa história e dizer, olha, como os autores não conseguem beijar umas garotas, aí eles escrevem certos livros. Porque no fundo é isso, né, pro Freud. Se eles dessem uns amassos aqui, realizassem esse desejo ali, o negócio estava resolvido, não tinha literatura, né? Que aí você realizava o seu desejo lá, né? Não era, em vez de sublimar e escrever um livro, você vai lá e se resolve, né? Então Thomas Mann vai fazer uma crítica a isso, né? A principal, ele gostava muito do Freud, ele foi pessoalmente levar esse discurso lá para o Freud, mas o Thomas Mann era muito impiedoso, ele fazia crítica mesmo a quem ele gostava. Eu não achei o discurso do Thomas Mann, eu queria ter trazido tudo, né? Eu acho. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Essa perspectiva da questão do inconsciente, né? O Freud, eu queria, assim, entender, não sei se você tudo a questão da infância, o Freud está uma perspectiva muito material, muito corpo, muito pulsão, né? Na verdade, é preciso tomar cuidado, pessoal, é uma correção rápida. Porque a pulsão do Freud, fazendo justiça ao Freud, é a fronteira entre psíquico e somático, né? Apesar de que o Jung faz a leitura de quando o Freud está falando de pulsão, ele está falando de algo biológico. Porque o Freud ele escolhe um termo um esquisito para falar de pulsão, ritmo. Já o Jung não, quando ele vai falar de instinto, ele usa a palavra alemã de raiz latina instinct, que é a mesma, que é muito parecida com a que se usa no inglês. Mas, na perspectiva da psicologia analítica, é uma remissão biológica, né? Mas o Freud é uma fronteira, né? Mas continue, perdão, desculpa ter me interrompido. Aí dentro dessa questão do consciente coletivo, né? Do consciente coletivo do Jung, seria uma perspectiva assim, mais voltada para uma energia que está muito ligada à própria natureza, uma coisa mais material nesse sentido de uso. Não. O conceito de energia para Jung, ele não é material. A energia, ela não é substancial para Jung, ela não é material e ela não se reduz a uma única só qualidade. Essa é uma dificuldade muito grande ao se tratar da energética em Jung, porque nós temos uma tendência, em virtude da maneira sensível como a gente lida com a energética, de sempre associar uma característica material. Mas quando Jung fala de energia,
ele está falando de uma referência em que não é... Pera, deixa eu fazer uma... Eu leio aqui para você. Só um instante. E quando eu vou ministrar uma palestra, normalmente escrevo um ensaio, que eu não falo, não me reporto a ele, mas essa pergunta me faz... Porque essa é uma dúvida fundamental, porque de fato o conceito de energética Jung não é simples. É porque no Freud é libidinal, né? O Jung, a ideia que traz, como é uma coisa mais inconsciente coletivo, né? Uma lembrança, eu vi um documentário da Anísio Silveira, do Museu do Inconsciente, né? Que traz essa vida caótica de pacientes esquizofrênicos e outras patologias que não perderam esse referencial de arte. Eles permaneceram com essa arte, então assim, essa lembrança, essa energia, eu queria realmente tirar assim, a dúvida entre essa energia libidinal de Freud e a energia junguiana, né, enquanto consciente. O inconsciente é uma lembrança calcada, real, é tanta coisa do Freud, né? O Jung, essa energia, já que não é libidinal, ela é o quê? Ela é uma grandeza. Ela é uma grandeza que explica as dinâmicas possíveis. Ela não é substancial. Não é algo que se move dentro do espírito. Não, é complicado. Na física, o conceito de energia também é uma grandeza. Para o Jung, energia, por exemplo, quando é que algo é muito carregado de energia ou afeta? Quando ele está vendo energia, é a mesma coisa que relação psíquica. A energia não é um ente que se move no espaço, ela não é algo substancial, sequer ela possui uma qualidade. Ela é como eu acabei de falar, ela é um princípio que explica modificações quantitativas. A adoção do princípio energético, ela depende, fundamentalmente em termos epistemológicos, da adoção de algum aspecto quantitativo. Mas no fenômeno, paradoxalmente, ela se manifesta de duas maneiras, quantitativa e qualitativa. Porque ela sempre se manifesta com uma energia específica. Então, por exemplo, na física, você fala de uma energia térmica, de uma energia elétrica, de uma energia luminosa. Mas quando você fala em energia, você não está falando de nenhuma dessas. Tão pouco você está falando de uma referencial, de uma grandeza que explica processos dinâmicos. Mas você não vai dizer que fundamentalmente a energia é elétrica, ou a energia é energia potencial, ou é energia dinâmica. Ela é simplesmente uma grandeza. Ela não é mística, ela é um conceito que lhe ajuda a explicar as transformações dinâmicas que existem no psiquismo, que sempre se manifestam de maneira qualitativa. Então a energia para Jung pode ser sexual, assim como ela pode estar ligada aos outros instintos. E ela não é algo físico, nem tampouco ela é uma grandeza abstrata. E ela está relacionada à quantidade de relações que os complexos de conteúdos que os complexos estabelecem entre si. Tampouco ela tem uma relação mítica, apesar dela aparecer representada miticamente. Principalmente a intensidade da libido é sempre representada como fogo, como sol, como luz. Porque é uma metáfora para a intensidade da libido. O que não significa que o símbolo da libido seja idêntico à libido. Eu quero saber se ela é transcendental, não. Se ela é algo que foge a uma outra vivência, a um plano mais legal. Não, aí é fundamental. É bom você ter tocado nisso. Olha, o Jung repetiu milhões de vezes na obra dele que ele era um empirista e que ele não fazia metafísica. Ele não era, nunca foi nem metafísico. O método que ele utilizava era principalmente o método empírico das ciências naturais, porque a psicologia ela tem para Jung uma base kantiana. Nessa base kantiana você só tem como lidar com aquilo que é fenomênico. O que extrapola o campo do fenômeno você não sabe nem saberá. Quando ele está falando, por exemplo, em energia, pode até ser que o conceito de energia corresponda a um ênis metafísico transcendental realmente existente, mas a psicologia não tem como saber e nem tampouco pode afirmar nem que sim nem que não. Há um limite para o conhecimento que é estabelecido de maneira kantiana. Logo, Jung não faz metafísica. Em nenhum momento da obra dele ele faz metafísica. Ele é sempre empirista. Tampouco ele faz, como algumas pessoas depois de
transformaram a obra dele, infelizmente, em um racionalismo aplicado. Ele é empírico. Então, em nenhum momento, apesar de ele estar falando de religião, ele não está falando, isso, ó, eu vou definir da maneira mais simples possível. O Jung não está falando das coisas, mas da maneira como as coisas são imaginadas. Quem fala das coisas são os filósofos. Jung não era filósofo, ele nunca foi, nunca pretendeu ser. Até porque o Jung também tinha uma base em Nietzsche. E Nietzsche já vai apontar que ele dizia que a filosofia seria ancila psicologia, escrava da psicologia. Porque para você falar de um emes metafísico, de uma energia transcendental, eu teria que me colocar em uma posição, eu teria que subir em meus próprios ombros para ver mais longe. Eu teria que me colocar em uma posição suprapsíquica que é impossível. Porque tudo que eu tenho acesso são os fenômenos da consciência. Para o Jung, a psique é a própria existência. Eu não tenho acesso direto a nada que não seja psíquico. A única realidade imediata é a realidade do psíquico. Quando eu falo de algum da metafísica, eu falo da maneira como ela é imaginada, da maneira como ela se manifesta a consciência, da maneira como ela se manifesta o psiquismo. Eu não posso escapar do meu psiquismo para falar como as coisas são em si. Em algum local, como dizia Platão, o perurano topos. Eu só posso falar daquilo que se manifesta no meu psiquismo. Então, pode até ser que exista um emes transcendental que corresponda a esse conceito de energia, mas eu não sei nem saberei. Porque eu não posso subir em meus ombros para enxergar mais longe. Eu não posso me colocar em uma posição suprapsíquica para dizer o que é para além do psiquismo. O limite que eu tenho é um limite existencial, é o limite do psíquico. E a empiria de que Jung fala é daquilo que se manifesta na consciência, ao psíquico. E essa lembrança inconsciente seria? Não há lembrança inconsciente. O arquétipo é uma predisposição atemporal ou causal para o comportamento humano típico. Ele é uma predisposição para produzir fantasias que têm estrutura similar. São categorias da fantasia. Como nós somos seres humanos e não abelhas, em toda época, em todo local, de maneira transhistórica e transpessoal, quando a fantasia é ativada, ela tem uma característica mítica que sempre tem a mesma estrutura. Só que ela vai ter. Adolf Bastian, ele tinha uma noção que Jung já fazia a remissão como se fosse algo anterior à noção dele de arquétipo. Seria uma outra noção de arquétipo devido ao contato que ele teve com várias culturas. Então, Bastian dizia que existiam dois tipos de ideia. As chamadas elementar Gedanken e as Folkar Gedanken. Ideias elementares e ideias folclóricas, ideias culturais. O que é essa ideia elementar? Por trás de todas as ideias folclóricas, de todas as culturas, você tem sempre a mesma estrutura. Mas essa estrutura ela vai adquirir uma coloração específica de acordo com a cultura e o tempo em que ela se manifesta. E a partir da comparação dessas fantasias que existem ao redor do mundo, eu abstraio a posteriori uma estrutura. Essa estrutura é abstraída do fenômeno empírico. Mas essa estrutura, eu não posso nem escolher uma imagem primordial para dizer que essa é a fundamental. Não, é Zeus. Zeus é que é a imagem de si mesmo, não é. É por isso que eu falo si mesmo e não Deus, não Zeus. Porque o si mesmo, assim como a categoria de energia, ele é uma categoria. Que nessa categoria ela vai me explicar vários funcionamentos dinâmicos diferentes. Seja Zeus, seja Horus, seja Jeová, etc. Agora, se isso corresponde a um emes metafísico realmente existente, eu não sei nem se nem se não. Essa para o Jung não é uma pergunta científica, nem a pergunta por quê. Por que tem isso? Não faço a menor ideia, eu sei que é assim. Porque empiricamente se manifesta dessa maneira. Então, toda tentativa de explicação metafísica do Jung é epistemologicamente equivocada, porque ele nunca foi metafísico. Nem tampouco ele era um filósofo de um racionalismo aplicado. Era sempre do fenômeno para a teoria, não da teoria para o fenômeno. Vê, isso é algo que eu tenho repetido em todos os meus escritos, em todos os meus textos. O Jung, tem um texto em que ele vai falar da ânima. Ele vai dizer, a ânima, meus conceitos, como de ânima, eles simplesmente descrevem grupos fenomenológicos. O conceito de ânima não é diferente do conceito de artrópolis. O que ele vai descrever são um grupo de fenômenos similares e afins. E aí eu dou um nome para descrever. O que é que o artrópode descreve?
eu vou abstrair de todas as diferenças aquilo que são as igualdades. O que é os bichinhos, artrópodes, caranguejinho? Não são todos animais que têm patinhas articuladas? Que é a característica comum para as patinhas articuladas? A artrópodes não descreve um grupo fenomenológico. Quando eu falo de ânima, quando eu falo de sombra, quando eu falo de si mesmo, eu estou descrevendo grupos fenomenológicos retirados da observação empírica. Eu não faço nenhuma remissão a nenhum ênfase metafísico ou algo transcendente. Principalmente eu não faço isso devido à posição kantiana. Kant foi justamente aquele que fez a mudança do que ele vai chamar não na crítica da razão pura, mas nos prolegômenos da metafísica futura, da revolução copernicana, em que ele vai fazer o conhecimento, ao invés de transcendente, transcendental. Então, em uma psicologia que tem bases kantianas, eu não posso jamais fazer a remissão à metafísica, mas sim ao fenômeno. E mais, o conceito de Deus, psicologicamente, é real, porque tudo aquilo que age, que se manifesta, é real. Se o ênis metafísico, aqui eu estou me referindo a falar de Deus, existe ou não, eu não sei. E a ciência não pode responder isso. Quem pode responder isso é a teologia, a poesia e a metafísica. Se é que pode, porque nunca respondeu de verdade. Dá para entender isso? Isso é fundamental. Se vocês saírem daqui com alguma coisa aprendida, que seja isso. Porque isso é uma dúvida, você trouxe uma dúvida muito pertinente. Essa é uma dúvida importantíssima. E é preciso que ela seja sanada. Tentar explicar isso, tentar fazer o que você disse, colocar sobre os próprios nomes. Na hora em que eu digo que eu vou falar das coisas por nelas mesmas, como essência, eu estou me colocando em uma posição suprapsíquica, eu estou subindo meus próprios. Por isso que não vai dizer que a filosofia não passa de fichas de contato do intelecto, movida para frente e para trás, ou milênios. Numa perspectiva psicológica, a filosofia é isso, fichas de contato do intelecto, movidas para frente e para trás. Justamente porque é aquilo que a filosofia da linguagem depois vai dizer também. Não tem como afirmar isso, eu não posso ir além da linguagem. A perspectiva do Jung, anterior à filosofia da linguagem, vai dizer não posso ir além do psiquismo. Não posso, simplesmente não posso, é uma impossibilidade empírica. Então, eu posso crer, é justo que eu creia em uma energia metafísica transcendental, mas eu não posso afirmar isso em termos científicos. E mais, eu não posso principalmente porque na clínica, que é o horizonte fundamental da psicologia complexa, é real tanto a crença em Deus quanto a descrença em Deus. Se eu elejo uma como real e a outra como não real, não se trata mais de análise do inconsciente, mas sim de terapia por sugestão, em que ao invés de você se manter a balança no paradoxo de que o pessoal não importa diante do coletivo, o coletivo não importa do pessoal, eu vou ficar sempre no pessoal não importa perante o coletivo. Porque vai ter uma ideia coletiva que vai se interpor ao sujeito. Então é principalmente pelo crivo clínico que é fundamental que não se faça da psicologia complexa nem uma metafísica, nem uma filosofia especulativa, ou um racionalismo aplicado, que é o que o Hillman faz. O Hillman é inútil clinicamente, inútil. Tudo que escreveu não é. É muito bom como poesia, mas como clínica, zero, lixo. Dá para entender? Tranquilo? Mais alguma pergunta? A pergunta é importante por isso. Eu não estou nem mais falando negócio aqui do livro da arte. Ela pode perguntar. Eu continuo aqui. Vamos lá. Então, o Jung, ao falar da obra de arte, ele vai dizer o seguinte: Freud não tratou da obra de arte. Ele desviou a atenção para um campo humano geral que não explica, que não diz nada. Essa fundamentalmente é a crítica. Mas não se pode aplicar simplesmente um método clínico que trata do indivíduo psicológico e um indivíduo doente a obra de arte. O que é que você faz? Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, se você vai pegar a obra de Platão e da obra de Platão você descobre que ele tem fantasias sexuais infantis, você não está dizendo nada.
Você está dizendo, porque no fundo todo mundo tem fantasia sexual.